ação de Satanás. E aqueles que estão nessa fé para vencer e para vivenciar o milagre, diga: meu Deus, me ensina ao caminho pela tua palavra. Quem crê, diga amém. Então, aqui nós já começamos a compreender pelo texto que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então a pessoa que tem o temor de Deus, a pessoa que tem o temor ao Senhor, então automaticamente ela gera dentro dela a sabedoria. Diga glória a Deus. Porque existem pessoas que elas não têm o temor. Elas não têm o quê? Elas não têm o quê, pessoal? O temor. Elas já fizeram o altar algo natural. Está na igreja como se ela fosse em uma festa, como se ela fosse em um shopping, como se ela fosse em qualquer lugar. Mas o altar, a casa de Deus, a presença de Deus tem que ter temor. Diga amém. Amém. Você vê que as pessoas, elas se acostumam com aquilo que é do Senhor, com aquilo que é espiritual. E Deus, Ele não quer que você venha se acostumar com o que é espiritual. Quem está entendendo? Você não vai se acostumar com aquilo que é espiritual. Muito pelo contrário, você vai colocar no teu coração o temor. E com o temor, então você não se acostuma com nada daquilo que é santo, daquilo que é espiritual. Vou te dar um exemplo. Posso ou não posso? Tem pessoas que antes ela chegava na igreja, a primeira coisa que ela fazia, dobrava o joelho e orava. Não é assim? Ela já chegava, enfim, cumprimentava, mas dobrava os joelhos diante da poltrona, fazia a oração dela. É ou não é? Mas agora o tempo se passou e essas pessoas perderam o quê? Perderam o temor. Perderam o quê? Perderam o temor. E por perder o temor, o que acontece? Ela já chega agora de qualquer jeito, senta-se, esparrama na cadeira, mastigando chiclete, e pouco se importa. Por quê? Perdeu o temor. Fez o santo se tornar profano, fez o espiritual se tornar natural. Perdeu o temor, não tem mais reverência, não tem mais o temor. Irmão, isso é muito sério, porque se isso está te atingindo, você está sendo vítima de um espírito de engano. Você está sendo vítima de um espírito de engano. Tem pessoas que o culto nem acabou. Graças a Deus, eu não vejo isso aqui na Tabernáculo da Fé. Mas às vezes acontece muito com quem é visitante. Os membros, eles já sabem a reverência diante do altar. Mas quantas pessoas que eu já vi que chegam na igreja e no meio do culto se levantam, viram as costas e vão embora. Irmão, vou te dar um exemplo. Posso ou não posso? Sabe aqui, Lucas? Imagine se eu vou conversar com alguém, ou alguém vem conversar comigo. Aí a gente está conversando, aí de repente no meio do assunto, tchau, eu vim e vou embora. Como que essa pessoa vai ficar? Vai ficar de cara, não é? Assim é se você entrar na presença de Deus e do nada você vira as costas e vai embora. Engraçado que tem pessoas que já teve reverência até na macumba, até na igreja católica. Como? Ela chega na frente da imagem da santa, ela pega, faz o sinal da cruz e tinha que sair de costa. Por que o senhor sabe disso? Porque eu já fui católico, eu sei como é que é. Minha mãe falava isso. Ó, meu filho, põe a mão no pé da santa e vai de costa, porque não pode virar as costas para Nossa Senhora. Meu amigo. Aí eu saio da igreja igual o Michael Jackson. Você está entendendo, sim ou não? Pois é. E no terreiro é a mesma coisa. Não pode virar as costas para o santo. Não pode. E aí as pessoas, quando chegam na igreja, se convertem, querem fazer de qualquer jeito. Perderam a reverência e o temor diante do altar. E a Bíblia está dizendo que o quê? Que o temor do Senhor é o princípio. Dá glória a Deus, irmão.
O temor do Senhor é o princípio. Eu já vi pessoas estar no meio do culto assim, ó, e de repente saca de uma marmita e começa a comer no meio do culto. Você está entendendo, sim ou não? Aí eu te digo, o que uma pessoa dessa aprendeu sobre temor? Não aprendeu nada. Não aprendeu nada. As pessoas estão tão acostumadas porque banalizou a questão de pessoas virem à igreja se tiver um cantor, se tiver um pregador, o pastor da revelação, o raio-x, o raiovac, o relâmpago McQueen de Jeová, aquele que é o profeta, o que revela, o do manto, do mistério. Tem gente que já está tão acostumada com isso, que ela diz, quem é o profeta que vai estar hoje aí? Quem é o cantor? Não tem cantor, não tem pastor de fora, não tem isso, não tem aquilo. Ah, então hoje o culto não vai ser forte. Irmão, quando você fala isso, você não tem noção como Deus se entristece. Diga por quê? Porque nós viemos cultuar a quem? Ele já está aqui. Aleluia. A presença dele já está desde o momento que você passou por aquelas portas. Não, eu vou mais além. Desde quando você saiu da sua casa, ou até você que veio direto do teu trabalho. Se você veio na comunhão, a presença de Jesus já veio junto com você, meu irmão. Aleluia! Mas culto não é o que eu recebo. Diga, culto não é o que eu recebo, mas culto é o que eu entrego. Então, um culto não pode ser um qualquer culto, tem que ser o culto na minha vida. Quando você vem na igreja, você tem que pôr na sua mente assim, ó, eu não vou só para mais um culto, eu vou para o culto que vai marcar a história da minha vida, porque eu não vou entregar qualquer coisa, eu não vou chegar diante de Deus de mãos vazias, eu vou chegar diante de Deus e entregar a minha vida de corpo, alma e espírito. Alguém dá glória a Deus por isso? Então agora a gente vai começar a entrar sobre o temor do Senhor, porque no temor a gente aprende a ter reverência ao que é do Senhor. A gente aprende a ter reverência, respeito com aquilo que é santo. Diga glória a Deus. Como por exemplo, antes a pessoa pegava um envelope como esse do disco, e ela tinha um temor. Ela dizia, Senhor, abençoa o meu mês, para que eu venha devolver à casa de Deus a minha fidelidade. Tem gente que agora, irmão, ela tem o envelope do dízimo, ela tem envelope de oferta, ela tem bilhões de envelopes na Bíblia dela, que se ela sacudir a Bíblia assim, ó, misericórdia, cai tanto envelope. O que é isso, bispo? Irmão, entenda uma coisa, a Bíblia diz assim, ó, se fizeres um voto ao Senhor, não tardes em cumprir. Põe esse texto aí, produção. Não tardes em cumprir, porque o Senhor requererá. Se você abriu a tua boca, eu não estou falando de voto só de valor, de oferta que você pôs no coração de ofertar na igreja, não. Eu estou falando de voto de boca que você falou, que você prometeu a Deus, que você prometeu no trabalho, na tua família. Aqui, ó, Eclesiastes 5:4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fizeres. Diga glória a Deus. Então, aquilo que você prometeu, Deus está esperando você cumprir. Posso ouvir um amém? E existem pessoas que ela põe na cabeça dela, não vou falar isso aqui. Pode falar ou não pode? Ela põe na mente dela, na cabeça dela, que é Deus, que é o Senhor, que tem que vir com uma bandeja de ouro. Olha, tem pessoas que põem na cabeça assim, ó, deixa eu pegar esse negócio aqui, ó. Isso, fica aqui com a mão aberta para receber. Tem pessoas que põem na cabeça assim, ó, o anjo vai vir e vai me servir. O anjo vai vir, ó, e vai entregar a vitória na minha mão.
Aí se o anjo não vier, essa igreja não é de Deus. Esse lugar não é de Deus, porque o anjo não me entregou nada, o anjo não me deu nada. Olhe para mim, por favor. Muito pelo contrário, o anjo do Senhor, a Bíblia diz, o anjo do altar, da glória a Deus, ele está aqui à procura dos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E na proporção da sua entrega, não é o anjo que te serve, pega aí, é você que vem e serve ao anjo. Eu podia levantar a mão e dar glória para Deus. Obrigado. Então o que eu aprendo? O que você tem nesta noite para oferecer diante de Deus? Aí tem gente que quer chegar na presença de Deus. Você não vai me levar mal? Tem certeza? Estou te ensinando, amém? Até porque não existe postura, não existe nada que chame a atenção de Deus. Deus quer ver a sinceridade do coração, amém? Mas existem pessoas que chegam, aí ficam assim, parados. O culto está pegando fogo, a igreja está orando, aí ela fica assim, ó, olhando para todo mundo. Aí eu falo assim, ó, irmãos, feche os seus olhos e abre o teu coração para Deus. Ela faz ao contrário, ela fecha o coração e abre os olhos. Você está entendendo, sim ou não? Sim. Por quê? Porque ela está achando que o que ela vai receber virá da mão dos homens, virá do natural. E o que o Senhor quer realizar na tua vida virá do sobrenatural, virá da sua comunhão com Deus, virá da sua vida de integridade a Deus. Irmão, eu sei que um culto como esse não são todas as pessoas que querem aprender, eu sei. Eu tenho a ciência disso, mas eu não vim aqui para agradar. Tem gente que diz, o senhor tem que fazer isso, tem que ter um método, tem que ter um jeito, tem que ter uma forma para atrair o povo, para atrair o povão, para atrair a multidão. Ei, multidão não é sinal de salvação. Agora, a porta para entrar não é larga, a porta para entrar é estreita. Alguém dá glória na casa? Alguém dá glória na casa? Então, todo mundo que quer crescimento primeiro tem que mexer na estrutura, tem que cuidar da estrutura, tem que cuidar da raiz, tem que cuidar da profundidade da tua raiz. Diga glória a Deus. Aí depois que você tiver firmado as sapatas, firmado na rocha, aí pode ter certeza que vai vir crescimento, aí vai vir crescimento, diga glória a Deus. Mas agora Deus quer primeiro te estruturar, porque a pergunta é, você está preparado para a bênção que Deus Ele quer liberar na tua vida? Vou repetir, você está preparado para a bênção que Deus quer te entregar? Irmão, deixa eu falar da parte de Deus para você. Se há um temor no teu coração, eu já ando preparado para receber a bênção de Deus. Se hoje Deus chegar para mim e falar, meu filho, já prepara o passaporte, já está preparado. Meu filho, prepara a casa, já está tudo pronto, irmão. Meu filho, arruma as malas, meu amigo, já está tudo arrumado. Mas e as crianças, meu amigo, joga nas costas e vamos embora. Não entendi, levanta a mão, Deus está dizendo, você está preparado para receber as grandezas e as bênçãos de Deus? Porque eu vou falar, agora eu vou descer no nível, levanta a mão, diga assim, Deus, eis-me aqui. Mas tem um detalhe, será que você está aí mesmo? Será que você está aí mesmo ou sua cabeça está em outro canto? Diga por quê? Porque tem gente, irmão, que quer receber bênção, que quer receber vitória. Aí Deus vai lá e dá. Aí Deus vai lá. Ah, não, assim, Deus abençoe. Aí Deus vai lá e o quê? E dá. Aí ela diz assim, Deus, eu quero uma casona, com uma mesona linda, para me fazer aquele almoço. Aí Deus te dá a casona. Ninguém quer mais a casa, hein, Jesus? Aí Deus vai lá e te dá a casona. Ai Deus, agora eu quero aquela mesa farta. Aí Deus vai lá e dá a mesa farta. Aí agora, Senhor, eu quero convidar meus familiares. Aí você convida ele. Aí depois todo mundo come, todo mundo se encanta. Aí tem um outro detalhe, diga qual? Tem que lavar a louça. Ai,
Aí começa a murmuração, não dá isso, ai, não dá aquilo, ai, ai, e Deus diz, mas você pediu, criatura. Você pediu a bênção. Aí agora você está reclamando da bênção? Levanta a mão, receba. O sinal que a casa está farta é que tem louça para lavar. O sinal que não está faltando nada é que tem roupa bagunçada. O sinal que está tendo abundância é que a dispensa está cheia. O que isso tem a ver? Tem a ver que vai ter que fazer compra, subir apartamento até o 10º, até o 7º, até o 11º, 2º, 3º que for, com sacola cheia na mão. Vai ter que subir com sacola pesada, produto de limpeza. Vai ter que subir com a mesa farta. O que isso tem a ver? Tem a ver, irmão, que na verdade você não está tendo luta. Você está, na verdade, somente administrando a grande bênção que Deus te entregou. Quem pode abrir a boca e dar glória a Deus aí? Eu quero ser colocado na melhor empresa. Aí vem perseguição, você fala, ai Senhor, me tira daqui. Ai meu Deus. É um sinal que você vai ser abençoado, criatura. Mas estão se levantando contra mim, estão me perseguindo. Louvado seja Deus. Bispo, até fui ameaçado. Glória a Deus. Bispo, falaram que vão armar para mim. Bendito seja o nome do Senhor. Bispo, eu fui mandado embora injustamente. Graças a Deus. Deus tem uma porta maior para mim lá na frente. Mas o problema é que você só quer ficar agarrado no que é ruim, na má notícia, no fracasso, na derrota. Quem está entendendo? Você fala assim, Deus, eu quero contar um grande testemunho. Senhor, eu quero que através da minha vida almas venham se converter. Eu quero ser um ganhador de almas. Aí você acha que esse processo que você está passando é o quê? É Deus trabalhando no teu testemunho, meu irmão. Vira para alguém e fala, Deus está trabalhando no teu testemunho. Não, é isso que está acontecendo. Ia ser muito sem graça. Ia ser muito sem graça. Do nada tudo mudar na tua vida. Rápido, não ia ser não, ia sim. Por isso que Deus está fazendo na você, Ele está criando uma história. E essa história todo mundo vai contar. Essa história todo mundo vai ler. Essa história todo mundo vai vivenciar. Você está pegando aí a palavra? Deixa eu te dizer uma coisa, mas só vive isso quem tem coragem de se lançar. Vou te dar um exemplo. Tem os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Diga Mateus, Marcos, Lucas, João. Os 4 evangelhos, amém? Aí tem as cartas, as epístolas, né? 1 Pedro, 2 Pedro, mas não existe o evangelho segundo Pedro escreveu. Mas só que é o engraçado, que quando Pedro está lá no meio do mar, no barco, aí o texto diz que o Senhor vai andando por sobre as águas. Ah, meu irmão, você está entendendo? Jesus foi orar no monte e falou para eles, olha, podem já ir na frente, que daqui a pouco eu chego. Eles nem pararam para analisar como é que o Senhor vai vir aqui. Ele vai vir de jet ski, ele vai vir montado numa lancha. Não, irmão, ele olhou para o mar e falou, eles estão lá no meio. Eu podia abrir, mas aí o barco vai virar. Eu podia fazer o barco deles retroceder, mas vou atrasar o caminho. Então, para mostrar que eu sou onipotente, para mostrar que eu tenho todo o poder sobre a terra, a minha graça, a minha glória, a minha presença, o meu poder, o Espírito Santo vai entrar nestas águas. E em cada molécula desta água vai tirar um líquido e vai tornar ela sólido. E agora eu vou passar por cima das águas como se tivesse uma passarela para mim atravessar. Levanta a mão para a glória. Deus está dizendo para mim aqui nessa noite, aquilo que antes era líquido, que simplesmente escapava, saia do teu controle, da tua mão, vai se tornar sólido, vai se tornar firme e não vai escapar. Quem quer, pelo amor de Deus?
chegou perto do barco, os discípulos gritaram: ai, meu Senhor, é um fantasma. Eles acharam que era Pode falar, não pode? Isso mostra que eles estavam totalmente distantes de Jesus. Diga por quê? Porque como que eles ouvem a voz do mestre e não conhecem o mestre? Pode falar ou não pode, irmão? Você pode estar de costas, se o seu filho te chamar, você sabe que é ele. É ou não é? O que isso tem a ver? Tem a ver, irmão, que só na voz, no tom da voz, você sabe quem é a pessoa que você ama. Mas eles estavam tão distantes, tão longe, que eles não conheceram a voz do mestre. Gritaram: ai, é um fantasma. Mas Jesus falou: não é fantasma não, sou eu, mestre. Deixa eu profetizar na vida de alguém aqui. Tem alguém aqui que está assustado com o que está acontecendo. Tem alguém dizendo assim: é fantasma, é demônio, é espírito maligno. Ele está dizendo: não, sou mestre. Sou eu, Senhor, que estou trabalhando. Sou eu que estou fazendo esse reboliço. Sou eu que estou movimentando tudo que estava parado, que ela é uma fúria sobre a tua vida, para te entregar vitória, meu irmão. Aí quando eles gritaram: sou eu, mestre, Pedro ousado, tomar da ousadia, porque tem hora que você tem que ser ousado, está entendendo, sim ou não? Tem que ter ousadia. Aí o que Pedro fez? Se é o Senhor, então deixa ter eu contigo andando sobre as águas. Aí Pedro falou: então vem. Quando o Senhor falou para Pedro: vem, ele foi. Aleluia. Quando ele pegou, colocou o pé assim, ó, ele viu que firmou no chão. Colocou o outro e ficou. Ele falou: meu Deus. Começou a dar os primeiros passos, ó, e começou a andar. De repente Pedro, ó, começou a caminhar. De repente ele foi chegando perto de Jesus. Ele estava andando por sobre as águas. Recebe essa profecia, pelo amor de Deus. Não é mensagem motivacional, não, é palavra profética da glória. Deus está te preparando para caminhar por cima de toda essa dificuldade. Você vai dominar, irmão. Você vai dar a volta por cima. Deus vai virar esse jogo, vai virar essa mesa, vai ter um reviravolta grandioso por esses dias da paz de Deus na tua história. Aí Pedro andando sobre as águas, quando ele está chegando próximo de Jesus. Quando ele está chegando próximo de quem? Sempre vai ser assim. Quando você está chegando perto do propósito, perto do milagre, perto da bênção, o inferno se levanta. Aí o texto diz que bateu um vento contrário. Bateu o que, pessoal? O que é o vento contrário? Alguém sabe me dizer? Esse vento contrário é as circunstâncias da vida, que o inimigo vai investir para tentar tirar o teu foco, para tentar te tirar do propósito. Tem crente aqui que está andando fraco espiritualmente, porque por conta dos ventos que está batendo na sua vida, você está olhando para vento, você está olhando para a tempestade. A Bíblia diz que ele tirou os olhos de Cristo e começou a olhar para as tempestades, os ventos. Vira para alguém e fala: para de olhar para os ventos. O que é esse vento? É o vento dos fofoqueiros. Eita, gente, aconteceu aqui. Pode falar mesmo? Para de ficar ouvindo historinha furada em Instagram. Para de ficar vendo fofoca gospel. Irmão, pelo amor de Deus, a Bíblia diz que maldito é aquele que arma contenda entre os irmãos. E se você quer ver fofoca gospel, está amarrado. Está amarrado esse espírito do engano. Deus te trouxe aqui para te dizer: eu abro os teus olhos, eu abro a tua visão, eu jogo toda escama por terra para tu cantar hino de vitória. Na glória a Deus. Aí agora virou moda. Você viu lá o que o pastor falou? Você viu lá o que o Chiquinho falou? O que o fulano, o ciclano, o bispo, o apóstolo, o querubim, o serafim, o arcanjo Miguel? Está amarrado, rapaz. A Bíblia diz que todos nós naquele dia iremos prestar conta a Deus. Quem fez o certo e quem fez o errado? Todos nós. Ah, bispo, eu conheci alguém que fez algo errado. Naquele dia ele vai prestar conta. Está tudo bem para ele, está tudo bem agora, mas naquele dia vai prestar conta. Quem aqui já foi para a churrascaria? Você não me levou, hein, irmão? Mas no dia que você for, lembra do profeta. Quando você chega lá na churrascaria, o que você faz? Você come aquela carne maravilhosa, é picanha, filé, alcatra, um cupim, está dando fome, né? É assim mesmo.
Só que aí tem um grande detalhe, diga qual? Você comeu, se fartou, graças a Deus. Aí vem o garçom. Amigo, vem cá. A conta. Como é que é? A conta. Tem que pagar. Você se deliciou, se fartou, mas agora a conta chegou. Assim vai ser naquele grande dia. Não entendi, bicho, está difícil de entender. Estão fazendo coisa errada, deixa fazer. Estão usurpando da palavra, deixa usurpar. Mas naquele dia vai ter que prestar conta. Oh, glória. E já tem alguns que Deus não está permitindo nem chegar aquele grande dia. Já na terra Deus está botando para pagar. Alguém da glória? Diga por quê? Porque, meu amigo, ai daquele que toca em sangue inocente. Eu estou todo arrepiado aqui. Ai daquele que zomba e profana um altar santo do Deus vivo de Israel. Ai, Deus te trouxe aqui no culto para te alertar e te dizer que Ele não quer ver você no meio dos escarnecedores. Ele não quer ver você no meio daqueles que não tem o temor do Espírito. Deus, Ele quer te ver no som do altar de Deus. Alguém abre a boca para a glória. Igreja Viva, obreiros, eu sofro isso todos os dias. Sabe quando você faz esforço, luta e não vê nenhum resultado? Eu já passo por isso. Eu sei o que é isso. Você ajudar o próximo, mas não receber nada em troca. Só quero para mim, por favor. Quem disse que o que eu faço é para alguém reconhecer? O que eu faço é para que o Deus que o sirvo, Ele venha se agradar das minhas atitudes. Então, por favor, para de querer ficar. Tem gente cochilando mesmo. Olha para mim. Para de ficar querendo agradar quem está em sua volta. Ei, olha para mim. Se no lugar que você vai não estão se agradando da tua presença, para de ficar mendigando essa amizade. Sai fora, bate o pé, dá linha na pipa, vaza, fui. Não fica mendigando. Se não querem você perto, saiba de uma coisa, irmão. Deus vai te colocar no lugar certo, com pessoas certas. Aí tem gente, pastora, que está querendo ser aceito em um lugar que ninguém te aceita. Para de querer entrar em lugares que não te cabe. Deus te trouxe nesta noite para dizer: quem tem o temor do Senhor não precisa ficar mendigando amizade, conselho com ninguém. Quem tem o Espírito Santo de Deus, muito pelo contrário, ele se afasta de todo mundo e Deus coloca as pessoas certas no teu caminho. Quem acredita? Eu sei como é que você está. Mas diz que eu fiz isso, eu trabalhei em tal lugar, isso aqui ninguém reconhece, ninguém está me reconhecendo. Fique em paz. Só continua. Só continua. Só continua. Só continua. E olha que eu só entrei num contexto aqui. Só continua, só continua, só continua. Vou ficar aqui até amanhã. Só continua, só continua. Por quê? Porque a sua consistência, a sua perseverança, ela vai gerar milagres grandiosos, extraordinários e sobrenaturais na tua vida. Vai acontecer coisas grandes na tua vida. Mas de repente os seus olhos só estão enxergando as lutas, só estão enxergando as guerras, só estão enxergando as dificuldades, só estão enxergando as diversidades. Mas nesta noite Deus te trouxe aqui para abrir os teus olhos e te dizer: o que você faz, ninguém vai reconhecer. Mas há um Deus no alto e sublime trono que tem galardão para entregar para aqueles que estão na fé e no propósito diante da terra. Você pode aplaudir bem forte o Senhor Jesus? Há um Deus que vai te amar, há um Deus que vai te abençoar. Só que olhe para mim, essa rejeição que tiveram de ti, para de achar que te atrasou, para de achar que te destruiu, para de achar que isso te impediu
impediu de avançar. Muito pelo contrário, essa rejeição contra ti, ela te abençoou, meu filho. Essa rejeição contra ti, ela te preparou. Essa rejeição contra ti, na verdade, te forjou. Não estou entendendo. Deixa eu profetizar. Os irmãos de Davi o rejeitou. Ele chegava na mesa e comia o resto. Ele nunca comia da primícia, só comia do resto. Aí o texto diz que Deus gerou uma oportunidade e Davi fez uma grande conquista, derrubou o gigante e Deus fez ele de um filho bastardo rei de Israel. Não estou entendendo. Levanta a mão. A rejeição que tiveram contra ti não foi para te matar, não foi para o teu mal, foi para te abençoar. Lembra de José? José estava lá trabalhando para Potifar. Aí pegaram José e jogaram na cisterna. Depois pegaram José e, detalhe, jogaram José na cisterna porque tiveram inveja dele. Alguém está vivo aí desse lugar? Jogaram José porque ele tinha um sonho. Ele tinha o que, pessoal? Olha para mim. Você já percebeu que a inveja que vem não é pelo que você tem? Porque os que te invejam têm mais do que você. Carro eles têm, casa eles têm, dinheiro eles têm. Mas por que essa perseguição tão grande contra a minha vida, se eu não tenho nem o que eles têm? Você tem o brilho do Espírito Santo. Quem tem o brilho do Espírito Santo incomoda quem está apagado, incomoda quem está nas trevas. Eu estou profetizando, a luz que há dentro de ti está incomodando os répteis que se arrastejam no chão, naquela empresa, naquele trabalho, naquele negócio. Aí Deus te trouxe aqui para dizer: o meu Espírito te ilumina, o meu Espírito vai fazer você brilhar, o meu Espírito vai iluminar os seus caminhos. Diga amém. Invejaram José, mas os irmãos tinham tudo, mas só porque ele tinha sonho. Irmão, tem gente que está doido para te matar. Vou entrar aqui, produção. Tem gente que está doido para te matar só por conta do sonho que você tem. Tem gente que está doido para acabar com a tua vida só por conta do sonho que Deus colocou na tua vida. Você não entendeu ainda que, na verdade, o inimigo trabalha 24 horas para tirar você do foco do Espírito, porque ele sabe, se esse crente conseguir o sonho que ele quer, o sonho dele, o sonho dela, eu sei que através desse sonho vai vir testemunho, desse testemunho vai vir almas, dessas almas vai vir salvação, dessa salvação o inferno vai perder, e o inferno perdendo eu vou perder, então eu vou parar esse crente. Ai, Deus está te alertando nessa noite. Marcha, continua, não desista. Mas eu estou fraco, vai fraco mesmo. Estou se arrastando, vai se arrastando mesmo. Eu estou sem força, vai sem força mesmo. O mais importante é você ir, porque você pisa, é Deus que põe o chão, é você que marcha e a mão de Deus está contínua. Lembra dos 4 leprosos? A Bíblia diz que o exército vinha contra, e eles disseram: e agora, Senhor? Se a gente correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Se a gente entrar na cidade, nós vamos morrer. Estamos leprosos, fracos, não temos força para nada, e se ficarmos aqui, vamos morrer de fome. O que a gente vai fazer? Um olhou para o outro e falou: meu amigo, se ficar vai morrer, se ir vai morrer, então é melhor morrer como guerreiro, é melhor morrer tentando, é melhor morrer marchando, é melhor morrer continuando, é melhor morrer indo. Levanta a mão bem alto para me te ver. Deus te trouxe aqui para te dizer: quem vai com Deus não vai para tentar, quem vai com Deus vai para conquistar, meu irmão. Aí eles falaram: então vamos. De repente eles começaram a ir, ó, um se arrastando, o outro. Tem calma, tem. Ó, vamos ver próximo. Se arrastando, bora, meu filho. Vai cantando aí, eu vou cantando aqui. Vamos dando glória, dando aleluia. Tá bravo o negócio. Você cai, levanta isso aí hoje. Jesus é artrite, atroz. Só Jesus para ter misericórdia. Mas está marchando, Aí o exército que estava em Samaria, eles pegaram, colocaram como se fossem cones no chão para ouvir o barulho dos soldados inimigos. De repente, eles começaram a ouvir a terra estrondar. Eles começaram a ver, eu imagino assim, ó.
Eles sentados, conversando, de repente, não sei se você já viu acontecer isso, mas sabe quando passa um carro, um caminhão e tudo treme dentro de casa? De repente começou tudo a tremer. E um barulho, um estrondo. Os soldados sentinelas da frente falaram assim: meu Senhor, quantos soldados nós temos aí? Temos tantos. Eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu estou todo arrepiado aqui. Pelo barulho que eu estou ouvindo. Está vindo. Vou falar uma linguagem aqui figurativa que todo mundo vai entender. Está vindo uma renca. E esse povão que está vindo aí, está vindo armado até os dentes. Eu acho que o rei lá de Israel, ele contratou soldados vizinhos para guerrear com a gente. Porque olha o tremor, Senhor. Esse povo está vindo marchando um exército inteiro. Nós vamos morrer. Um olhou para o outro e falou: olha, a gente também não tem muitos soldados. Se for para guerrear, para perder, vamos fazer o seguinte: vamos embora daqui. Não, você está dormindo, você está cochilando. Hoje eu vou direto. Os inimigos disseram: é melhor a gente dar linha na pipa, rapa fora, capa da mão fora. Diga por quê? Porque se a gente for para a guerra, nós vamos morrer. De repente eles desapareceram e nem os despojos levaram. Correram para salvar as suas vidas. Aí de repente quem chega? O manquinho, o coxo, o que estava com hérnia de disco, só misericórdia. Chegou os 4 leprosos e disseram: meu Deus, cadê os soldados? Entraram de um lugar no outro. A Bíblia diz, irmãos, se tudo pular dessa cadeira, crente, eu te pego pelo gogó. A Bíblia diz que eles levaram 3 dias. Quantos dias eu falei? 3. Para saquear todos os despojos, toda a riqueza, e levarem embora para Samaria. Não estou entendendo, você vai entender. Eu estou dizendo que a cada passo que aqueles leprosos davam, era Deus que pisava com eles. A cada passo que eles davam fracos, vinha Deus e dava força. Vinha Deus e dava coragem. Vinha Deus e dava ousadia. Deixa eu profetizar. De repente você está aí, cheio de guerra, cheio de luta, cheio de dificuldade, como aqueles 4 leprosos. Mas a cada passo que tu dá, você não tem noção de quantos demônios que caem por terra. Você não tem noção de quantos demônios que caem gritando. Você não tem noção de quantas legiões de demônios você mata, você destrói. Quando você se levanta, se coloca de pé e enfrenta a dificuldade. Alguém aí, pelo amor de Deus, pode abrir a boca e glorificar esse Deus com toda a sua alma. Então é isso que você precisa fazer. Você simplesmente precisa obedecer a direção, a instrução e a ordem do Altíssimo. Então diga: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Você quer crescer? Quer realmente ter crescimento? Quer ter conhecimento? Então a primeira coisa, tenha o temor do Senhor. O temor do Senhor dá conhecimento e dá sabedoria. Agora vamos já para o segundo. O primeiro, na verdade, né? Eu nem entrei ainda na explicação. Desvalorização do sagrado. Eu já acabei de falar e vocês entenderam. Quem entendeu? A pessoa desvaloriza o que é sagrado, o que é santo. Faz o santo se tornar o quê? Profano, né? Olha o que diz no Salmo 96, versículo 9. Coloca aqui só para a gente concluir aqui, ó. Adorai ao Senhor em santo esplendor, tremei diante dele todos os habitantes da terra. Irmão, na presença de Deus, quem é que não vai ter o temor? É ou não é verdade?
Muito bem, vamos para o segundo. Justificação dos pecados. Sem o temor de Deus, há a tendência de minimizar ou até justificar os próprios erros, abrindo caminho para a indisciplina espiritual. Romanos 1, versículo 21. Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Ou seja, a pessoa esfriou na fé, né? Esfriou na fé. Vamos lá para o terceiro, que é negligência da disciplina divina. A ausência do temor impede o reconhecimento da correção divina, que é essencial para o crescimento espiritual e a maturidade na fé. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Hebreus 12, 6. Porque o Senhor corrige a quem o quer, e açoita a todo filho a quem recebe. Então o pai só vai repreender quem ele ama, só a quem ele ama. Se não vir a repreensão de Deus para uma pessoa que está cometendo os erros, é porque o pai já se esqueceu dele. O pai já se esqueceu dele. Eu dei esse exemplo para os obreiros, né? Que quando eu era obreiro na casa do Senhor, e sou ainda, né? Mas no começo, e eu lembro o meu pastor, que está na glória hoje, que Deus o tem, ele chegou para mim na igreja, e eu estava arrumando outras coisas na igreja, e tinha outros obreiros lá, só que, enfim, as cadeiras bagunçadas, tudo bagunçado. Esse pastor chegou, meu amigo, ele me pegou, foi pelo colarinho, e falou assim: ô seu moleque, você não está vendo a bagunça que está essa igreja aqui não, rapaz? E eu paralisei, porque eu não sabia o que eu fazia. Se eu me justificava, você ficava quieto. Bora, rapaz, arruma isso aí. Eu fui lá, comecei a arrumar. Ele estava resolvendo outras coisas também. De repente, já para começar o culto, ele ia para recepcionar as pessoas. Ele saiu pela porta e falou assim: e aí, meu filho, você está bem? E me abraçou, me cumprimentou. E eu falei: meu Deus, se eu falar, eu acho que ele vai me dar outra chamada. Aí eu fiquei sem saber o que fazer. Eu falei: rapaz, ele acabou de me repreender por algo que eu não fiz, e agora está me perguntando se está tudo bem. Amém. Em uma outra oportunidade, a gente conversando, eu cheguei: meu pastor, deixa eu perguntar para o senhor. Ele pode perguntar. O senhor sabe que aquele dia eu fiz outras coisas, eu estava responsável por outras coisas e tal. Porém, a pessoa que estava responsável por aquilo estava presente e não fez o que foi mandado. Ele disse: meu filho, deixa eu te explicar uma coisa. O pai só repreende quem ele ama. Quem ele não ama, ele não perde nem o seu tempo. Por que eu falei com você? Porque eu sei que o seu coração está puro para a edificação da casa do Senhor. E você está na fé. E os outros? Os outros eu já cansei de chamar a atenção. Os outros eu já cansei de repreender e não funcionou. O pai só ama, só exorta quem ele ama. Amém? Na glória aí, não? Aí então, você já aprendeu. O 4 agora, que é a submissão aos valores do mundo. O que é isso? Olha só. Quando o temor a Deus se esvaía, a pessoa se conforma com os padrões e valores do mundo, afastando-se dos ensinamentos divinos. Ela vai se distanciando. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo. Você não tem que se conformar, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita o quê? Então o que Deus ele tem para você, irmão, é bom, agradável e perfeito. Então se Ele está te exortando, te instruindo, te disciplinando, é porque Ele já tem para você o que é bom, o que é agradável e o que é perfeito para você. Amém? Então não se deixe corromper com os valores do mundo lá fora. Versículo 5. Versículo 5. O quinto ensinamento. A falta de arrependimento. Né? Porque o que traz a mudança no coração da pessoa é quando ela se arrepende. Se o temor que leva ao reconhecimento do erro, a pessoa não sente o peso do pecado e assim não busca a verdadeira mudança, ou seja, não se arrepende, então isso mostra que ela está sendo influenciada por esse espírito de engano. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Então, o confessar não é igual aquele padre que fica naquele lugarzinho lá e você vai lá e confessa o pecado para o padre. Não. É você abrir o teu coração para Deus e reconhecer que somente Ele tem o poder de graça e misericórdia para te purificar. Amém? A sexta questão é essa: o coração endurecido, né? A pessoa fecha o coração. Foi o que eu falei. Eu falo para a pessoa assim: fecha os olhos, abre o seu coração. Ela faz ao contrário. Ela fecha o coração e abre os olhos e fica observando tudo que está em volta dela. E se você esperar do homem, o homem não tem nada para te dar. Mas se você esperar de Deus, Ele tem tudo para colocar nas tuas mãos. Então, o endurecimento do coração. A ausência de temor resulta em um coração endurecido, que resiste à correção e ao ensino divino, bloqueando a transformação espiritual. Hebreus 3,15. Como já ouvistes, que é dito: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Por quê? Porque o que Ele tem para te entregar é divino. O que Ele tem para falar para você aqui hoje é soberano. O que Ele tem para colocar nas tuas mãos é sobrenatural. Amém? E o sétimo e último é desprezo pela sabedoria divina, né? Olha só, a pessoa, quando ela despreza, quem não teme a Deus despreza também a sabedoria e o conhecimento que vem dele, optando por uma vida baseada em valores passageiros e enganosos. Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aí, novamente, o temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento. Diga glória a Deus. Por isso que Ele diz na tua palavra, né? E conhecereis a verdade, e a verdade conhecer. Se você falar para qualquer pessoa lá fora, você vai ser salvo, ela fala, eu vou. Mas ela não tem uma vida de entrega diante de Deus. Mas ela disse que vai ser. Então, mais importante do que a salvação é a pessoa conhecer o caminho da salvação. Se você não conhecer o caminho da salvação, então qualquer caminho que lhe apresentar, você vai seguir. Mas quando você tem o conhecimento, irmão, ninguém te engana com qualquer conversa fiada. Amém? Então Deus, Ele está nessa campanha tirando todas as escamas dos olhos que estavam lhe impedindo de crescer. Amém? Então, nós vamos agora fazer a oração no propósito da libertação. Fique de pé. Glória a Deus. Nesse papelzinho que eu entreguei para vocês, você vai meditar nesse texto de
Eclesiastes 12, né? Versículo 13. Eclesiastes 12, 13. Que diz assim: o fim de tudo isso é temer a Deus, guardar os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Diga glória a Deus. Então, se você realmente quer vencer as trevas e o espírito do engano, é a principal coisa que você precisa fazer é se entregar a Deus e ao temor do Senhor, amém? Ao temor do Senhor, que é o principal. Vamos fazer a oração. Se você entrou aqui nessa noite e em meio a tudo que foi ministrado aqui agora, você sente que há esse peso no teu coração, essa barreira no teu coração, e você vê como uma batalha espiritual na tua vida, em nome de Jesus isso vai cair por terra a partir de agora.